Olha só, gente, vamos seguir então. Depois do Dorian, qual que é o assunto mesmo? O brasileiro preso lá em Massachusetts? É isso mesmo? Pois é, um brasileiro foi preso lá em Massachusetts. O nome dele é Carlos Barbosa, ele tem 47 anos e o Carlos Barbosa foi preso porque ele não tinha, sabe o quê? Aquilo que todo mundo está brigando para ter lá em Massachusetts, driver's license. E o que acontece é que ele já morava lá há bastante tempo. Ele já morava na cidade de Quincy há 6 anos, já está nos Estados Unidos há 14 anos. Eu tenho a imagem dele, coloca na tela para mim, por favor. Júnior, esse aí é o Carlos Barbosa. Só que o que o policial que prendeu ele disse é que ele era um fugitivo da polícia. Na realidade, vou corrigir alguns veículos de imprensa que disseram que ele era um fugitivo da polícia. Não, a polícia explicou que o soldado Ryan, inclusive é o nome do soldado, ele prendeu o oficial, né? Acabou prendendo o Carlos Barbosa, porque ele foi checar, sabe o quê? Foi checar a placa do carro. E quando ele foi checar a placa do carro, o que ele descobriu? Que ele não tinha habilitação. Quando ele descobriu que ele não tinha habilitação, ele falou, peraí, deixa eu checar também se tem alguma outra coisa aqui. Descobriu que havia uma solicitação, um pedido de deportação pendente. Então assim, gente, em alguns lugares a polícia tem acesso e coopera com o ICE, em outros lugares não. Em Boston isso acontece o tempo todo. E aí ele pegou, prendeu o cara, o carro foi rebocado e ele foi levado primeiro para a polícia. E depois o ICE falou assim, não, deixa eu pegar o Carlos aí, porque ele tem um pedido de deportação pendente. O cara está aí há 14 anos nos Estados Unidos, trabalhando, 6 anos morando no mesmo endereço. Por que a imigração não foi lá antes, sabe? É isso que eu não entendo às vezes, não é? E aí faz toda essa situação aí para desespero da família. Claro que se o Carlos tivesse, ele estava portando o passaporte dele, ele apresentou o passaporte brasileiro, tá? É claro que se o Carlos tivesse o privilégio de dirigir, talvez o policial fosse checar o privilégio e aparecia lá que ele tinha um pedido de deportação pendente. A gente não sabe como é que funcionam essas coisas. Mas eu preparei a matéria para vocês falando justamente o que aconteceu lá em Massachusetts na última quarta-feira. Algo que a gente fica orgulhoso de ver que não só os imigrantes, mas muitos cidadãos de lá de Massachusetts, cidadãos americanos, lutando pelo direito de ir e vir. Primeiro eu vou explicar uma coisa. A partir do momento que as pessoas têm o privilégio de dirigir, que não é só simplesmente, vou lá, alegria, vou lá fazer minha carteira. Não, não é assim. Para você fazer, você tem que ter a carteira o privilégio de dirigir, você tem que ter um seguro do seu carro. Se você não tem o seguro do seu carro, eles nem vão... Não adianta, não vai rolar. Então assim, se em Nova York, durante os próximos 3 anos, vai se gerar mais ou menos uns 84 milhões de dólares por conta dessa nova lei que já foi aprovada lá em Nova York, imagina nos outros estados. São 12 estados que têm essa lei que funciona, inclusive aqui em Utah. Eu quero que você coloque para mim no ar, Júnior. Vamos lá, vamos acompanhar. A audiência desta quarta-feira teve que ocupar uma outra sala por conta da quantidade de pessoas que foram apoiar a lei que promete emitir carteiras de habilitação no estado de Massachusetts. Immigrants are important parts of our community. They live here, they work here, raise their families here, and should be able to drive like other folks in Massachusetts. Os críticos veem a lei como um grande erro. Afirmam que é uma forma de encorajar as pessoas a violar a lei de imigração. If you come here and you come here illegally, do not expect to get the same privileges that others are going to get. Mas muitos prefeitos de Massachusetts e congressistas estaduais têm bons olhos para a proposta. O prefeito de Boston, Marty Walsh, não pôde estar presente, mas expressou seu apoio aos imigrantes. To do anything other than drive a car, and we want to make sure that people aren't driving cars that they want to make sure they have the license and the proper insurance and things like that. Outros 12 estados já possuem essa mesma lei. A lei passou recentemente em Nova York há mais ou menos 2 meses, a chamada Green Light. Foram horas de debate até o voto final e o resultado favorável aos imigrantes. A lei vai gerar em Nova York 83 milhões de dólares em taxas para o governo nos primeiros 3 anos.
Os críticos dizem que isso vai incentivar a imigração ilegal e transformar o estado de Nova York em um estado santuário. O governador Cuomo diz que só assinaria a lei se houvesse a promessa das autoridades do DMV de não entregar o banco de dados para o Departamento de Imigração. If we pass a bill that winds up targeting undocumented, then shame on all of us. Viu que legal? É nessa hora que a sociedade se organiza e tem inclusive ao seu lado algumas autoridades. Olha só, tem o prefeito de Somersville também que disse, o prefeito de Lawrence, os dois estiveram lá. O prefeito de Boston que você viu ali, ele não foi, mas ele falou, não, a gente quer, eu apoio, eu quero. Quem não quer é o governador de Massachusetts. O governador de Massachusetts não quer. Os que são contrários dizem aquilo que você viu, que vai acabar incentivando a imigração ilegal. Né? Agora você tem que botar os prós e os contras nessa história. Qual é a sua opinião? Eu queria ouvir a sua opinião. Manda para mim aqui. Aproveita para ativar o sininho das notificações para quem está no YouTube e assinar o YouTube e participar lá no YouTube também, que é muito bacana para quem está no Instagram, no Facebook. Logo, logo a gente vai ter transmissão também, que isso é muito bacana lá para o Instagram. Você consegue assistir a nossa programação através da usbrasiltv.com.